Você sabe que uma coisa interessante é que a gente não consegue ter muitas recordações, mas as pessoas ao nosso redor, elas percebem muito bem, mais do que a gente. A gente acontece de ficarmos uma vez ou outra impactados com a nossa reação diante de algumas situações. Isso daí acontece com todo crente, eu acredito que aconteceu contigo também. De acontecer lá naquele teu processo que você conheceu, estava conhecendo Jesus de fato de verdade, algum momento da tua vida você ficar admirado com a tua reação, dizer assim: eu não falei nada, meu Deus, eu me desconheço, eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou muito diferente. Se fosse a pessoa de antes, eu tinha falado, eu tinha feito, eu tinha ido, e aí a pessoa, existem esses momentos, né, em que a pessoa, em que a pessoa fica chocada com ela mesma. Mas isso é raro, mas as pessoas ao nosso redor percebem. Eu não sei se você tem essa sensibilidade, mas eu, Suzana, eu tenho de perceber mudança nas pessoas ao meu redor. E se tem uma coisa, irmãos, que me deixa encantada, maravilhada, é exatamente o processo de conversão. Aquele processo simples em que a pessoa vem na igreja e sente vontade de voltar. Depois que ela sente vontade de voltar, ela começa a se habituar com o lugar, com as pessoas. Aí ela entra e sai. Com o passar do tempo, ela já não tem tanta pressa de ir embora, porque ela já consegue interagir com algumas pessoas. Com o passar do tempo, ela já consegue compreender o que é pregado. Com o passar do tempo, ela começa a se encantar com a palavra, ela quer ler a Bíblia, ela quer descobrir, e esse é o processo de mudança e de transformação. Nesse mundo que apresenta para a gente diariamente um padrão diferente, filosofias, nos apresentam tantas coisas. O que a gente deve fazer? E seguir o quê? Tem tanta coisa para seguir, tem tanta página para seguir, tem tantos influencers para seguir, tem tantas pessoas, entre aspas, importantes para seguir, coach, é tanta coisa para a gente seguir. Como é que a gente vai viver aqui nesse mundo que diariamente, constantemente nos apresenta um padrão diferente, e a gente que quer agradar a Deus, como é que a gente vai viver? A gente quer agradar a Deus? E esse é muito conhecido, né? Bastante conhecido, que é o versículo 1, a gente vai ler só o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, ele faz um apelo, em outras palavras: irmãos, eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício, se apresentem, se ofereçam a Deus. Ele faz um apelo profundo. E no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Qual o padrão a seguir? O padrão que o crente tem que seguir é a mente de Cristo. Eu digo assim, as pessoas ao redor percebem muito mais as mudanças. O marido percebe, ele pode até não falar, mas diz assim: está diferente, não falou nada, ele fica chocado às vezes, pode até não falar, mas ele fica,
tão diferente. A esposa percebe, as pessoas ao redor percebem. E eu volto a dizer, eu não sei se você tem essa sensibilidade, mas eu tenho de perceber mudança nas pessoas. E eu fico muito maravilhada quando eu vejo pessoas nesse processo simples de conversão. É tanto que ontem, acredito que foi ontem, foi terça-feira, eu estava conversando exatamente sobre isso, em relação a uma pessoa daqui da igreja, falando o nome, falando sobre a pessoa, a mudança. Você vai percebendo, às vezes a pessoa é tão na tela, ela é tão reclusa, ela senta lá atrás, mas depois você vai percebendo que ela vai entregando o corpo dela, ela vai se apresentando para Deus, ela vai se oferecendo, ela vai se tornando vulnerável nas mãos de Deus, ela vai se deixando, ela vai se sensibilizando na mão de Deus para ser moldada. Isso é muito bonito, isso é lindo, e eu tenho certeza de que é o sonho de vocês ver isso acontecer nas pessoas que vocês amam. E como é que a gente faz? Tem uma coisa que me choca de maneira negativa, que isso também já vi, acredito que vocês já viram, é gente dentro da igreja que não muda, está dentro da igreja, mas lá fora não tem um testemunho de um verdadeiro, de um cristão sincero. Tem gente assim, irmãos, que você passa tempo, quando você senta para conversar com a pessoa, ela continua a mesma pessoa, que lamenta, que murmura, que vê defeito em tudo, que se vitimiza, que vê defeito nas pessoas. Meu Deus, por quê? E eu perguntei isso para Deus hoje. É lógico, né? Que foi uma pergunta, vamos dizer, uma pergunta retórica. Eu sei porque a Bíblia explica, né? Mas é incrível como tem gente que não muda, e isso é lamentável, é triste. Passa tempo, a pessoa está calma, está tranquila, mas quando pensa que não, ela coloca para fora aquilo que ela ainda não foi transformada. A ignorância, a arrogância, a falta de perdão. É muito triste, irmãos, é muito triste. E eu perguntei para Deus, meu Deus, por que tem gente que parece que nunca vai mudar? Que nunca vai mudar. Você quer mudar? Às vezes as pessoas querem mudar, né? Querem uma vida diferente, querem melhorar. Você quer melhorar? Quando a gente dá início a esse processo de conversão, é exatamente um processo de melhora que nunca termina. Eu quero, e a gente está sempre precisando mudar, principalmente quando você é uma pessoa que procura ter intimidade com a palavra de Deus e sabe que você precisa estar sempre nesse processo de avaliação, de examinar a si mesmo. Aí você para, se analisa, se examina, vê seu comportamento, vê a maneira de falar, vê a maneira de tratar, se relacionar com as pessoas, e aí você percebe que ainda tem alguns pontos que são fracos. Você percebe que ainda existem algumas situações, lugares que te levam a errar. A gente não é perfeito, tá? Aí você percebe que ainda tem situações, lugares que te levam a errar, mas você quer mudar, né? E aí, como é que a gente faz? Se a gente quer melhorar, a gente quer mudar. E o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 2, novamente eu vou ler: e não nos conformeis com este século, e por parte, esse padrão que o mundo nos apresenta o tempo todo, o que seguir a Cristo, através da palavra, seguir princípios bíblicos. Tudo que o mundo impõe para a gente é
E todo dia tem algo diferente, tem uma novidade, tem algo que é moda, que chama a atenção de todo mundo, que todo mundo fala, mas o cristão, ele resiste, ele não entrega a mente dele para refletir, para se aprisionar nas coisas desse mundo, ele resiste às filosofias desse mundo, ele resiste em seguir Jesus, os princípios bíblicos, e ele não aceita o que o mundo impõe para ele, que está fora da palavra, não serve, ele resiste. O que eu estou falando parece simples, né? Não é simples não. Tem muito cristão que quando pensa que não, ele está... É relativo, né? É relativo, dá para ser tão radical, dá para ser tão... Depende. Não é bem assim, não tem nada a ver. Eu acho que quando se trata de buscar a vontade de Deus, a gente deve ser radical sim. Tem gente que está mais preocupado em coisas daqui, sabe? Coisas terrenas, do que em procurar saber, Senhor, como tu queres que eu te agrade? Eu quero te agradar, mas eu não sei como. Não, ela está mais preocupada com as coisas aqui desse mundo, as coisas terrenas, coisas que não vão, que ela não vai levar para o céu de maneira nenhuma. Aí ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e só uma mente renovada está apta para viver, para aceitar a vontade de Deus, para viver a palavra de Deus. E ele diz, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis, para que exploreis, para que vocês possam viver, conhecer, viver a boa, perfeita vontade de Deus. E ela é boa, e ele deixa isso muito bem claro. Jesus me fugiu da memória agora. Vou ver o capítulo terceiro. E ele deixa muito claro qual é a vontade dele. A vontade dele, ele deixa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a boa e perfeita vontade de Deus. E ele também usa a boca do profeta para dizer: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz, não de mal. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu que sei os pensamentos que eu tenho para vocês, são pensamentos de paz e não de mal. Ele deixa muito claro que a vontade dele é boa, e na verdade é melhor do que a nossa. É melhor do que a nossa. Aí deve-se haver uma confiança de buscar e de viver a vontade dele. Até porque, irmãos, sinceramente, nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Às vezes fazer a vontade de Deus é fácil, mas às vezes não é. Existem momentos na nossa vida que fazer a vontade de Deus é com lágrimas. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu estou falando com propriedade, porque eu já passei. Eu já chorei dizendo: eu não quero. E Deus falar ou saber que aquilo dali não é carne, dali não sou eu. Tem uma voz dentro de mim que é uma voz inconfundível. Ela é uma voz clara, que
E eu dizia, eu não quero abandonar, eu não quero deixar, eu quero ficar aqui, eu quero viver isso aqui. E se eu tiver que sofrer as consequências mais na frente, mas eu quero viver agora. Mas aí, essa voz é tão forte e, ao mesmo tempo que ela é forte, ela é tão irresistível. O amor de Deus é irresistível, que lá no íntimo o que você quer é Deus. E aí você acaba abrindo mão daquilo que você, na verdade, queria viver. E essa mudança, ela começa quando a fé nasce no coração, quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz e entende e aceita o sacrifício de Jesus. Pronto, ali nasce uma fé verdadeira. Quando nasce essa fé, Deus ele nos dá o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, da mesma espécie de Cristo, para nos Consolador, da mesma espécie de Cristo, para nos acompanhar. Ainda não estou falando do batismo, tá? Para nos acompanhar, para nos orientar e para nos mostrar a vontade de Deus, para ir nos conduzindo a conhecer a vontade de Deus. Aí começa o processo de mudança. Quando você vem para Jesus, é para mudar. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Quando você vem para Cristo, é para mudar. É para as pessoas que convivem com você ter uma ponte entre Deus e elas. Não sei se vocês entenderam. Deixa eu ver se você consegue explicar melhor. Nós, que Deus quer é que nós sejamos a ponte entre Deus e o não crente. Tem não crente na tua casa. E isso é possível através da mudança. Você vai mudando, a maneira de falar vai mudando, a gritaria vai acabando, vai perdendo a força de gritar, vai perdendo a vontade de revidar, de responder, vai parando de se importar, porque esse negócio de se vitimizar, porque não gosta de mim, porque tem gente que arruma problema com tudo que lugar que ela vai. Porque lá no meu trabalho eu sou perseguida, ninguém gosta de mim. Lá na minha vizinhança, ninguém gosta de mim. Veja a maneira como as pessoas olham. Está vendo demais. Olha para Jesus, que você não vai estar pouco se lixando, se importando com os erros e errados à tua volta. É ponte entre Deus e o não crente. Não é para sair do mundo, é para conviver com essas pessoas do mundo, representando muito bem Jesus Cristo. Aí esse acompanhamento do Espírito Santo vai fazendo a pessoa mudar. Olha, eu não sei se você que está aqui nessa noite ainda está muito inconformado consigo mesmo, querendo uma mudança, mas é bom quando a gente olha para trás e diz assim, muita coisa já mudou. E olha isso, que coisa maravilhosa. Muita coisa já mudou. Olhando para a vida que eu levava, para o meu comportamento, o meu pensamento, as coisas que eu gostava, o estilo de música que eu gostava, a dança que eu gostava, as pessoas com que eu me relacionava, os lugares aonde eu frequentava, as mesas que eu sentava, os vícios, os prazeres que eu me deleitava. Olhando tudo isso, muita coisa já mudou. Eu sei que quem está me moldando e trabalhando na minha vida, eu sei que Ele vai completar essa obra. Aleluia. Mudança. Bora mudar. Vamos mudar. E esse processo de mudança, ele não termina, é contínuo. O Espírito Santo, quando a pessoa aceita
Santo dá início a uma obra de moldagem, de mudança contínua. Essa mudança acontece através, eu quero mudar, tem que querer. Vamos trazer o que Davi ele fala lá no Salmo 51, acho que é o 9. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um espírito novo. Cria em mim, Senhor. Cria em meu coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não. E foi o pedido dele. Por que ele fez esse pedido? Porque ele queria. Ele quer um coração puro. Ele quer um espírito inabalável. Ele quer. Tem que querer. E esse coração puro é você não aceitar a raiz de amargura, a falta de perdão, a ira. Tem muito crente, irmãos, que ainda fica amargurado, angustiado, raiz de amargura, é ressentimento, é magoado, é porque fulano disse, é porque o outro não gosta de mim, é porque o outro não dá oportunidade, é porque não sei o quê. E aí tem muito crente que é assim: não, eu quero, Davi diz, eu quero, Senhor, um coração puro, me dá um coração puro. Ele queria. E para acontecer essa transformação, essa mudança, é preciso querer. Eu quero coração puro, eu quero o espírito inabalável. E ele continua dizendo: não retire de mim o teu Santo Espírito. A gente precisa também ter essa noção, essa consciência, o entendimento da importância do Espírito Santo nesse processo de santificação contínua. Quanto ele é importante nesse processo. E de fato, esse processo que só é possível com o Espírito Santo. É ele quem vai nos induzir a dar novos frutos e viver para a glória de Deus. E na verdade é isso que nós queremos: frutos que glorifiquem a Deus. E eu volto a dizer, esse processo é maravilhoso. É maravilhoso. Quando você vê alguém chegando, aí de repente dá vontade de descer as águas, tem prazer, alegria de estar na igreja, tem amizade dentro da igreja. Aliás, isso daqui também faz parte, né? Até aprender algumas coisas aqui. Como Davi, a gente precisa também querer ser alguém melhor, conhecer os nossos defeitos e orar a Deus a respeito dos nossos defeitos para vencê-los. Você tem defeitos? Eu ainda tenho defeitos. Você ainda tem defeitos? Conheça os teus defeitos. Ora a Deus. Você conhece, você sabe. Então ora a Deus a respeito desses defeitos para que você possa vencê-los. Não quero isso, Senhor. Não quero ser assim. Eu não quero ter esse comportamento. Eu quero orar em cima desses defeitos até você vencê-los. E a respeito desses defeitos, que é os pontos fracos, com o Espírito Santo, ele dá força para a gente vencer. E o vigiar, né? Vigiar com sobriedade. Esse vigiar com sobriedade é evitar o que nos faz errar. Evitar. Bom, se tem coisa que vai te fazer pecar, evita. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Uma mulher de Deus, olha esse exemplo que eu vou te dar. Olha esse exemplo. Uma mulher de Deus, eu admiro uma mulher de Deus. Se eu acho uma mulher de Deus, eu achei nesses dias. Meu Deus do céu.
coração. É porque Deus está querendo mostrar para ela. E se Deus está querendo mostrar, é porque ela está pronta para lidar em relação a essa situação. É porque nesse momento ela está apta. Ela está forte, ela está bem, ela pode lidar com essa situação. Deus me mostra. Não pense que não, Deus mostra. Que nem aconteceu com uma, ela dizia: eu nunca mexi no celular do marido, eu nunca me portei, mas aí eu senti ele, né? Foi banhar, deixou o celular carregando. Eu digo: não, dessa vez eu vou. E ela foi e achou. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ela antes que a coisa estivesse numa situação ainda mais avançada. Mas olha a diferença. Tem mulher que ela não é sábia, e ela sabe que machuca ela, e ela vai lá o tempo todo, vira e mexe, ela está lá no canto do celular para se machucar, é para brigar, é para reclamar. E aí, filha, ela tem que olhar, vez ou outra ela tem que olhar. Se ele se irritar, na hora que ele for dormir, ela dá um jeito de pegar esse celular, mas é porque ela quer se machucar e quer arrumar confusão. Uma diferença tão grande aí, né? Então, se existem situações que te levam a errar, te levam a pecar, te levam a brigar, evita. Sai desse lugar, não frequenta esse lugar, não anda com essa pessoa. Não significa que você não vai amar. Como cristãos, a gente perdoa, a gente ama, a gente abraça, a gente sorri, a gente ora, a gente pede para Deus abençoar. Deus abençoa, que seja feliz. Mas não significa que você vai conviver. Tem gente que não dá para conviver, não dá. Porque você sabe que aquilo dali vai te levar a errar. Não te afaste, seja sóbrio, vigia. O diabo está procurando que você venha vacilar exatamente no ponto fraco. Naquele ponto fraco, a qual você ainda não venceu. Vai comigo em Hebreus capítulo 10. Finalizar aqui a mensagem. Finalizar com Hebreus 10. Mas eu confesso para vocês que é um assunto que eu tenho tanto prazer de falar, tanto prazer. A mudança. Ver pessoas mudando é maravilhoso. Ver pessoas descobrindo o seu propósito com Deus, vendo pessoas se apaixonando pelas coisas de Deus, vendo pessoas buscando seu viver o propósito de Deus na vida dela, vendo pessoas crescendo no reino de Deus diante dos homens, isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. O Diogo, marido da minha filha, estava dizendo assim: eu tocava só o violão, nem tocava bem, tocava só o violão, mas hoje, participando do ministério de louvor da igreja, aí ele estava falando para mim hoje eu toco violão, eu toco baixo, falou um monte de coisa que não entendo. A pessoa vai se apaixonando pelas coisas de Deus, e isso é maravilhoso. Aí, a gente já entendeu esse processo, né? Onde a pessoa vai criando prazer para ler a Bíblia, o prazer. Aliás, como é esse processo, né? Eu falei no começo, a fé em Jesus. Depois, aí vai se habituando, vai tendo esse prazer, tanto para ler a Bíblia, como para orar, como para conviver na igreja, né? Que é para conviver com os irmãos, a comunhão com os irmãos. E aí veio descer as águas e o desejar.
o Espírito Santo. Desejar muito. Desejar muito. Desejar muito. Lá vou eu tocar nesse assunto de novo. Quando eu ouvi falar da importância do Espírito Santo, eu fiquei doida. Eu queria tanto, irmãos, tanto. E eu pedia tanto que eu comecei a viver uma ansiedade. E chorava, as lágrimas caíam. Por que isso não me dá? Meu Deus, eu via tanta gente falando do Espírito Santo e eu chorava. Eu quero tanto, por que isso não me dá? O que eu estou fazendo de errado? O que está faltando para mim, Senhor? O Espírito Santo está aqui, ele sabe que é verdade. Eu entrava no quarto não tinha chave, eu ficava ajoelhada, com as duas mãos empurrando o quarto, e lá eu começava a chorar, com a minha idade, Deus, eu sabe que eu quero tanto, e ficava assim, irmãos, esperando o Espírito Santo. Eu ficava assim, aleluia, 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 glória, glória, esperando ele descer. Eu saía dali um pouco frustrada, porque não aconteceu o que eu esperava. E a ansiedade, mas uma coisa é certa, eu queria, eu desejava muito, tá até saudade. E tem que desejar o Espírito Santo, e muito, desejar muito. Eu desejei tanto que a ansiedade atrapalhou, mas teve um dia, eu fui para a igreja para mim, eu só queria louvar, eu comecei a falar com Deus. E aí eu vivi algo sobrenatural com Deus e com o Espírito Santo. Aí o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo depois é esse daqui, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande garra. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo virá pela fé. Eu vou, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em outras palavras, deixa eu resumir esses 3 versículos que eu li. 4. Nunca desistir. Começou o processo de mudança, não desistir nunca. É caminhar para frente, é seguir Jesus e ser essa ponte entre. É isso que Deus quer de você, tá? Ser essa ponte entre Deus e o não crente. Ser a ponte entre Deus e teu marido, tua esposa, teu filho, teu irmão, teu pai. Essa ponte entre Deus e as pessoas que convivem com você. E isso é necessário. Um processo de mudança constante, transformação, metamorfose. E todo dia a gente quer ser melhor, quer ter a mente de Cristo. E não importa o que o mundo apresenta, nós seguimos Cristo. Nós seguimos os preceitos, os princípios bíblicos. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Ver uma pessoa se converter é maravilhoso. Ver alguém se converter. Poxa, fulano está indo para a igreja. Só fala de Jesus agora. Nossa, mas está tão diferente. E a pessoa está tão diferente. É lindo, é maravilhoso demais. É maravilhoso. Eu nunca vou parar de ficar maravilhada, encantada em ver pessoas se converterem. Feche teus olhos em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor, nós estamos precisando mudar. E às vezes a gente até chega nessa conclusão de ainda tem muito que mudar.
continuar tendo essas atitudes. Eu não posso continuar tendo esse comportamento. Eu não posso continuar pensando dessa forma,